Noite, galera do YouTube. Tô trazendo mais material de ciências humanas. Assunto de hoje: Revolução Industrial. Mas só para esclarecer, ele está sendo dividido em duas partes. Hoje eu vou ler apenas a parte um, mas amanhã ou posteriormente trarei segunda parte. Vamos lá. Assunto: Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um processo de grande avanço tecnológico que marcou o desenvolvimento da indústria moderna no século XVIII. Revolução Industrial, nome que se dá para o processo de grande desenvolvimento tecnológico que aconteceu a partir do século XVIII. Esse grande desenvolvimento tecnológico ele permitiu o desenvolvimento da indústria. A partir desse período citado, alguns historiadores vão estabelecer a década de 1760 como a década que deu início à Revolução Industrial. Já outros consideram a década de 1780 como o início da Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII teve realmente a Revolução Industrial, com construções de máquinas, e essas máquinas permitiam o desenvolvimento da indústria moderna, e isso aí acabou resultando no desenvolvimento econômico e industrial da Inglaterra primeiramente, e depois de todo o mundo ocidental, a partir do século XVIII e no decorrer do século XIX. Foi responsável por grandes alterações no processo produtivo de mercadorias e nas relações trabalhistas da época. A Revolução Industrial foi responsável por grandes alterações no processo produtivo. Isso significa que antes todo aquele processo de produção manual e artesanal ele foi substituído por um processo de produção que passava pelas máquinas e que acontecia de maneira muito mais intensa, mais veloz, e naturalmente a Revolução Industrial ela também foi responsável por alterações nas relações trabalhistas que existiam na época. As alterações que vão acontecer nas relações trabalhistas a partir da Revolução Industrial, eles vão ser marcadas principalmente pela proletarização do trabalhador, onde o trabalhador vai estar sujeito a uma carga de trabalho muito grande e o trabalhador vai receber um salário muito pequeno. E a Revolução Industrial também com o desenvolvimento da indústria moderna consolidou o surgimento do capitalismo. Consolidação da classe da burguesia, ela vai levar ao surgimento do capitalismo, seja qual data considerada, de 1760 ou 1780. O processo de revolução industrial, de qualquer maneira, aconteceu na Inglaterra de maneira pioneira. O país pioneiro no processo de desenvolvimento tecnológico e industrial que marcou a Revolução Industrial foi a Inglaterra. O primeiro fator que nos ajuda a entender o pioneirismo da Inglaterra no processo de Revolução Industrial foi a Revolução Gloriosa que aconteceu em 1688,
A Revolução Gloriosa, que aconteceu durante o século XVII, ela marcou o fim do absolutismo na Inglaterra e marcou também a ascensão. A ascensão da burguesia ao poder a partir da Revolução Gloriosa de 1688 marcou a ascensão da burguesia e o crescimento da sua influência na esfera política da Inglaterra, com o fim do absolutismo e com o estabelecimento da burguesia como uma das principais classes políticas da Inglaterra. A burguesia pode tomar algumas medidas que garantiam os seus interesses econômicos, que garantia seu desenvolvimento, e esses medidas contribuíram para que a Revolução Industrial acontecesse. A acumulação de capital pela burguesia inglesa permitiu investir no desenvolvimento industrial. Realizou durante todo o século XVI e século XVII. Esse acúmulo de capital ele vai acontecer principalmente por conta dos atos de navegação que vão ser decretados por Oliver durante a República Puritana. Esses atos de navegação são basicamente decretar que toda a mercadoria que fosse vendida ou comprada pela Inglaterra, ela deveria ser transportada por navios ingleses com os atos de navegação. A Inglaterra conseguiu fortalecer a sua política mercantilista. Isso acabou beneficiando a burguesia daquele país. Essa burguesia enriquecida pode acumular capital. Esse capital acumulado tempo depois foi utilizado para investir no desenvolvimento de máquinas, no desenvolvimento da indústria na Inglaterra. Lei do secamento possibilitaram o aumento da disponibilidade da mão de obra e a abundância da lã como matéria-prima. O pioneirismo da Inglaterra no processo de revolução industrial também está relacionado diretamente com as leis do cercamento que vão ser impostas principalmente a partir do século XVI. Os cercamentos aconteciam na Inglaterra desde o período da Idade Média, mas a partir do século XVI eles vão passar por um crescimento, e as leis do cercamento elas basicamente vão fazer com que camponeses sejam expulsos de suas terras. Essas terras eram chamadas de terras comuns. A expulsão dos camponeses ela acontecia com o objetivo de que essas terras que eram utilizadas para a sobrevivência do campesinato se transformassem em pasto. Esses pastos serviam para a criação de ovelhas. Os cercamentos então aconteceram para que os camponeses fossem expulsos e que nessas terras fossem criadas ovelhas. Essas ovelhas elas produziram a lã, e a lã seria utilizada na produção de roupas, que era uma das principais atividades da Inglaterra naquele período. Os cercamentos que aconteceram na Inglaterra, além de aumentar a produção de lã, eles também contribuíram para aumentar a disponibilidade da mão de obra na Inglaterra, porque os camponeses que foram expulsos de suas terras ficaram sem alternativas de sobrevivência, e com isso eles foram obrigados a se mudar para as grandes cidades inglesas. E nas grandes cidades inglesas
na única atividade, no único emprego que estava disponível para que essas pessoas pudessem sobreviver era o emprego nas indústrias que estavam se desenvolvendo. Então, as leis do cercamento, elas permitiram o crescimento da produção pela que era a principal matéria-prima da indústria inglesa, que produzia roupas, e os cercamentos eles também permitiram a grande disponibilidade de trabalhadores que trabalhariam nas indústrias inglesas. Por fim, o último fator que nos ajuda. Grandes reservas de ferro e carvão. Com isso, a Inglaterra ela possuía basicamente as três principais matérias-primas que eram necessárias na época para garantir o desenvolvimento e o surgimento da indústria em um país que era a lã produzida a partir da criação de ovelhas e depois o ferro e o carvão. Antes da Revolução Industrial, no processo produtivo acontecia das seguintes maneiras: Conforme já citado, a Revolução Industrial ela causou grandes alterações no processo produtivo de mercadorias, ou seja, a partir da Revolução Industrial, há modos de produção de mercadorias que estavam vigentes. Eles foram substituídos por novas técnicas que surgiram naturalmente junto com as indústrias. Antes da Revolução Industrial, o processo de produção de mercadorias acontecia de maneira diferente. O primeiro processo de produção que existiu era o processo que ficou conhecido como sistema doméstico. Sistema doméstico trabalho artesanal e familiar realizado sob a encomenda de um terceiro. Sistema manufatureiro, trabalho realizado em oficinas, manufaturas, em que cada etapa da produção era realizada por um artesão especializado. Cada oficina tinha um dono ou patrão. Basicamente, a produção ela era realizada de maneira artesanal e era uma produção realizada de maneira familiar, ou seja, uma pequena família de artesão recebeu uma encomenda de terceiro, que em geral é um comerciante, um pequeno burguês. Essa família então realizaria a produção dessa encomenda. A partir da produção manual e a partir do artesanato, como essa produção do sistema doméstico era familiar e artesanal, era uma produção naturalmente que acontecia de uma maneira muito lenta, estava condicionada às limitações humanas. Depois foi desenvolvido o sistema manufatureiro. Sistema manufatureiro, basicamente o trabalho artesanal que antes era produzido em pequenas famílias com sistema manufatureiro. Esse processo artesanal ele passou a ser produzido em pequenas oficinas que eram conhecidas como manufatureiras. Nessas manufaturas, cada pessoa participava de um processo da produção da mercadoria. No entanto, cada pessoa tinha conhecimento técnico da produção, ou seja, cada pessoa era um artesão e sabia exatamente o que estava fazendo, e que se precisasse, conseguiria realizar todo o processo de produção. O sistema manufatureiro, apesar de funcionar de maneira mais rápida do que o processo de produção no sistema doméstico,
ele também estava condicionado às limitações humanas, porque também era um processo realizado de maneira manual. Evolução industrial. O processo produtivo deu-se a partir das maquinofaturas. O papel do artesão, com seu trabalho manual, foi substituído pela máquina. Com isso, não se faz mais necessário o uso de mão de obra qualificada, uma vez que qualquer um poderia manejar o maquinário. Com a Revolução Industrial, então, esses processos de produção de mercadoria eles vão sofrer grandes alterações. Seu sistema manufatureiro ele vai ser substituído pela máquina-fatura. Na máquina-fatura, o papel do artesão com seu trabalho manual ele vai ser substituído pela máquina. Com isso, não é necessário mais que os patrões contratassem pessoas especializadas na produção ou desenvolvimento daquela mercadoria, porque com o processo produtivo agora era realizado pela máquina. Qualquer pessoa que conseguisse manejar a máquina estava apta a trabalhar no desenvolvimento de determinada mercadoria, como não era mais necessário a contratação de pessoal qualificado, uma vez que qualquer pessoa conseguiria realizar o trabalho manejando a máquina. O trabalhador teve seu trabalho precarizado, ou seja, seu valor diminuiu com a ampliação da produção, os lucros dos patrões aumentaram. A situação do trabalhador ela foi precarizada e isso acabou representando o aumento da jornada de trabalho e uma diminuição do salário do trabalhador, com o aumento da exploração sobre o trabalho do trabalhador e a diminuição do seu salário. Os patrões que haviam desenvolvido as indústrias, eles conseguiram aumentar os seus lucros. O desenvolvimento industrial na Inglaterra acompanhou a principal demanda do período têxtil. Assim, as primeiras máquinas foram criadas para aprimorar essa produção. As primeiras máquinas que surgiram, elas surgiram para atender às demandas da indústria têxtil. Elas então foram criadas para facilitar o processo de produção de mercadorias da indústria têxtil. A lançadeira volante, parênteses, Flying Cutler, parênteses. A lançadeira volante, ela permitiu que os trabalhadores conseguissem dobrar a quantidade de fios que eram tecidos. Máquina de fiar, parênteses, spinning jenny, parênteses. A máquina de fiar, ela já permitia que uma pessoa conseguisse tecer ao mesmo tempo 18 fios. TI hidráulico, parênteses, multiframe, parênteses. TI hidráulico era uma máquina que não necessitava da força humana diferente das duas primeiras. O TI hidráulico ele utilizava da força que era produzida pelo movimento que a água fazia no moinho. O TI hidráulico ele conseguia aumentar a produção, ele conseguia ao mesmo tempo tecer 128 fios e era manejado por apenas uma pessoa. Grande invenção do período foi a máquina a vapor, criada por Thomas
Newcomen em 1698 e aprimorada por James Watt em 1769. O que James Watt fez basicamente ao aprimorar a máquina a vapor foi reduzir a quantidade de energia que era desperdiçada pela máquina, e com isso ele conseguiu garantir um funcionamento mais eficaz dessa máquina a vapor. Essas máquinas a vapor, durante esse primeiro momento, essa transição do século XVIII para a primeira metade do século XIX, a máquina a vapor era muito utilizada nas minas. Era utilizado para bombear água, que não dava muito certo nas minas de carvão e de ferro. A máquina a vapor foi extremamente importante para o desenvolvimento da locomotiva, que vai acontecer aí nessa primeira metade do século XIX. A locomotiva levou naturalmente à construção de estradas de ferro por toda a Inglaterra, e depois disso acabou se espalhando por todo o mundo. É só para a gente ter uma noção do crescimento que as estradas de ferro vão ter na Inglaterra nesse período. Na década de 1830, na Inglaterra, existia mais ou menos 7.000 quilômetros de estradas de ferro construídas na década seguinte. Na década de 1840, a quantidade de estradas de ferro construídas já era de 37.000 quilômetros, ou seja, a quantidade de estradas de ferro disponível ela cresceu mais de 5 vezes. Outra importante fundação do período foram as ferrovias, que encurtaram o tempo das viagens. A principal ferrovia da Inglaterra no século XIX ligava Liverpool a Manchester. Eram as principais cidades inglesas naquele período. Eram cidades industriais, naturalmente, e as locomotivas e a estrada de ferro. Elas foram extremamente importantes porque elas diminuíram o tempo da viagem e elas também facilitavam o transporte das mercadorias que eram produzidas. Houve também grande impacto relacionado com o crescimento da mineração, destruição de florestas e o despejo irresponsável de lixo, esgoto e dejetos industriais nos rios ingleses. A Revolução Industrial trouxe grandes impactos ambientais à Inglaterra nesse período. Do século XVIII ao século XIX, esse impacto ambiental primeiro está relacionado com o crescimento da mineração. Nessa mineração era do ferro e do carvão. Como nós sabemos, a mineração é uma atividade de alto impacto ambiental. E como naquela época não existia muito bem definidas políticas de preservação ambiental, e terá um impacto muito maior. Segundo nós, temos aí de destruição de florestas. Essas florestas eram destruídas para que elas se transformassem em pastos para a criação de ovelhas. E nós temos no despejo irresponsável de dejetos humanos, lixo, esgoto, tanto das indústrias quanto das casas em locais inapropriados, e principalmente nos rios. Essa falta de saneamento básico ela está relacionada diretamente com o desenvolvimento de algumas doenças que acabaram surgindo em Londres naquele período. Essas doenças elas surgiram principalmente por conta da água, que era contaminada, e por conta do descarte inadequado do esgoto. Ocasionou o grande fedor de 1858 em Londres. Retornando ao anterior,
Houve também grande impacto relacionado com o crescimento da mineração, destruição de florestas e o despejo irresponsável de lixo, esgoto e dejetos industriais nos rios ingleses. Acabou levando o que ficou conhecido como o Grande Fedor de 1858, quando no verão inglês o rio Tamisa acabou exalando um cheiro de esgoto muito forte, que acabou contaminando toda a cidade, que acabou se espalhando pela toda a cidade, e isso acabou forçando os ingleses a construir um sistema de esgoto mais adequado, que realizava a captação de esgoto e o seu descarte de uma maneira um pouco mais adequada. A Revolução Industrial possibilitou grande desenvolvimento tecnológico e industrial. Nos séculos XVIII e XIX, as grandes indústrias da Inglaterra eram têxteis. A Revolução Industrial alterou o processo produtivo e as relações de trabalho. As condições de vida precárias do trabalhador motivaram-no a rebelar-se contra os patrões. O desenvolvimento industrial promoveu o desenvolvimento de duas grandes classes sociais. Burguesia, capitalistas, donos das terras, indústrias e bancos. Eles viviam dos lucros gerados por suas máquinas e pela exploração do trabalho do proletariado. Primeiro temos a classe burguesia, uma classe que já existia desde o período da Baixa Idade Média, mas com a Revolução Industrial, essa burguesia ela vai acabar se consolidando e se transformando na classe hegemônica por todo o mundo. A burguesia ela representava a classe dos capitalistas. Eles eram os donos das terras, os donos das fábricas, os donos dos seios de produção. Proletariado, trabalhadores, não possuíam acesso aos meios de produção e sobrevivia vendendo sua força de trabalho. Os burgueses, de uma maneira geral, eles sobreviviam a partir do lucro que era gerado pela exploração do trabalho sobre o operário inglês. Nesse período, já o proletariado é uma classe que vai surgir por conta de todas as transformações que vão ser ocasionadas na Inglaterra por conta do processo de revolução industrial. Era uma classe que não existia e vai surgir a partir de todo esse processo. O proletariado representa a classe dos trabalhadores. O proletariado não tem acesso aos meios de produção, ele não é dono das terras, ele não é dono das máquinas, ele não é dono dos meios de produções, por isso, para sobreviver, o proletariado ele é obrigado a vender a sua força de trabalho. Nas primeiras décadas, o trabalhador era sujeito a intensa exploração, carga do trabalho exaustiva, 12 a 16 horas de trabalho diário. Durante todo esse período, eles tinham 30 minutos para almoçar, um período de 15 minutos para poder descansar. Praticamente nenhuma segurança no trabalho, acidentes eram extremamente comuns. As máquinas nesse período estavam sujeitas a uma série de defeitos, mau funcionamento, etc. Os trabalhadores aglomeravam-se nas vilas operárias, lugares cujo mal iluminados e perigosos, onde proliferavam doenças, sobretudo a cólera. Também era comum a proliferação do tifo, uma doença contraída a partir da infestação. Peço que se inscreva no meu canal do YouTube. Link do mapa mental deste conteúdo de hoje estará na descrição do vídeo para download. Até o próximo assunto.